Toda sala de aula de alfabetização tem essa característica, né? Uma diversidade enorme de saberes entre as crianças. Mas e se a gente te dissesse que esse desafio é, na verdade, uma baita vantagem? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Fica aqui a provocação. E se essa diversidade toda na sala de aula não for um obstáculo para atrapalhar o planejamento, mas sim a ferramenta de ensino mais poderosa que se pode ter? Vamos fundo nessa ideia. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa reconhecendo o dilema, depois vira a chave na nossa perspectiva, aprende a ler o que as crianças estão pensando quando escrevem, explora a força dos agrupamentos estratégicos e, por fim, vê os resultados incríveis de quando se aprende em conjunto. Vamos lá? Bom, para começar, vamos falar de uma realidade que todo mundo que é da área da educação conhece muito bem. Entrar numa sala de aula, especialmente nos anos iniciais, é dar de cara com o verdadeiro universo de saberes diferentes. A realidade é essa aí. Enquanto uns já estão escrevendo palavras, outros estão ali, entendendo as letras. E tem aqueles que ainda estão descobrindo o que é a escrita em si. A grande questão não é como deixar todo mundo no mesmo nível, é como usar essa mistura de um jeito produtivo. É esse o dilema que a gente vai desvendar. E agora vem a parte mais legal. E se a solução não for tentar nivelar a turma, mas sim mudar completamente o jeito de olhar para essas diferenças? É uma mudança de paradigma mesmo. Olha que interessante. A grande pesquisadora Emília Ferreiro já sabia dessa tensão. Com essa frase, ela mostra que entende perfeitamente que só a teoria, por si só, não paga as contas do dia a dia na sala de aula. É um reconhecimento dos desafios práticos, sabe? E aqui está o pulo do gato. O conhecimento da psicogênese da escrita é como se nos desse um óculos especial. De repente, a gente começa a enxergar lógica, progresso e conhecimento onde antes talvez só se enxergava um erro. Então, o ponto central muda. Não é mais sobre rotular, mas sim sobre compreender. E esse ponto é fundamental. A própria Ferreiro sempre alertou para que a pesquisa dela não virasse um simples teste de nivelamento. O poder de verdade está em usar essas ideias para investigar como a criança está pensando, qual é a lógica por trás daquela escrita. Tá, mas como se faz isso na prática? Como a gente decodifica essa lógica? Vamos para a parte mais mão na massa agora, para entender como isso se constrói. E aqui está a ideia mais poderosa da psicogênese da escrita. A escrita de uma criança, ela nunca é um acaso, não é aleatória. Cada rabisco, cada letra que parece fora do lugar, na verdade é uma hipótese que ela está testando. O papel de quem educa é virar uma espécie de detetive dessa lógica interna. E um dos momentos mais importantes para se observar é este aqui, a fonetização. É aquele clique, sabe? Aquele momento eureka, em que a criança percebe que os pedacinhos do som que ela fala têm a ver com os pedacinhos de letras que ela escreve. Identificar isso é um marco importantíssimo, ok? Então, agora que a gente já tem uma ideia de como ler o pensamento dos alunos, a pergunta é: como usar essa informação para turbinar o aprendizado? A resposta, gente, está nos agrupamentos estratégicos. Essa frase da Anna Teberovsky é genial. Pensa só, se a gente agrupa crianças que pensam exatamente do mesmo jeito, a troca fica limitada, né? A mágica acontece quando uma criança que está num nível conceitual um pouquinho diferente compartilha sua ideia e, pronto, gera um conflito cognitivo super produtivo no colega. Então, o processo tem que ser intencional. Ele segue 3 passos bem claros. Primeiro, analisar a lógica de cada criança. Segundo, formar grupos com saberes que são próximos, mas não idênticos. E terceiro, propor um desafio que praticamente force a interação e a troca de ideias entre eles. A diferença é gritante. Nos grupos homogêneos, o teto de aprendizagem é o próprio grupo. Agora, nos grupos estratégicos, as diferentes hipóteses entram em conflito. Uma criança silábica, por exemplo, quando interage com uma alfabética, pode começar a se perguntar: ué, por que ele usa mais letras que eu? É exatamente aí que o avanço acontece. Vamos ver um exemplo prático. Imagina um jogo da memória. Os alfabéticos podem encarar o desafio de escrever as regras, que é um texto mais complexo. Os silábicos podem criar as cartas com os nomes dos personagens, focando na relação som-letra. E os pré-silábicos podem organizar as imagens e tentar escrever o nome do jeito deles. Ou seja, todo mundo colabora no mesmo projeto, mas com desafios na medida certa. E isso tudo não é por acaso. Se conecta com uma teoria pedagógica muito sólida. Não é só agrupar por agrupar.
É criar, de propósito, essa zona de desenvolvimento onde um colega ajuda o outro a chegar num lugar que sozinho ele não conseguiria. A interação vira o motor do aprendizado. Certo. E no final das contas, qual é o resultado de toda essa mudança de perspectiva e de estratégia? O que acontece de verdade numa sala de aula que abraça a diversidade como uma potência? Os resultados, olha, são transformadores. O aprendizado vira uma construção coletiva e não mais uma tarefa solitária. As crianças se tornam protagonistas e um ponto essencial. Ao delegar parte do ensino aos próprios pares, o professor ganha tempo para dar aquela atenção individualizada para quem mais precisa. Então, para resumir a ideia central, é isso aqui. A meta final não é fazer todo mundo escrever igualzinho ao mesmo tempo. A meta é criar um ecossistema de aprendizagem vibrante, pulsante, onde a interação constante entre os diferentes saberes empurra todo mundo para frente. E, para a gente terminar, fica a reflexão. Com essas ideias em mente, como as interações em sala de aula podem ser planejadas de um outro jeito? Como essa diversidade que já está aí pode ser ativada para ser a maior força para a aprendizagem? A resposta está na prática de cada educador, a cada dia.